Olá, eu sou Wesley Sardeiro. O IBGE divulgou na terça-feira o IPCA 15 de julho, que alcançou 0,16% abaixo do esperado pelo mercado e desacelerando frente ao 0,41% de junho. Em 12 meses, o índice passou a acumular alta de 4,52%, abaixo dos 4,80 acumulados nos 12 meses imediatamente anteriores. Destaca-se ainda a melhora qualitativa, com surpresa baixa em serviços, alívio em administrados e composição melhor também em bens industriais. Na composição, o grupo habitação teve o maior impacto com a alta de 0,97 e respondeu por 0,15% do índice, com destaque para a energia elétrica residencial, que subiu 3% e contribuiu com 0,12 ponto percentual. Por outro lado, o grupo alimentação e bebidas caiu 0,66% e retirou 0,15 ponto percentual do índice. Do lado qualitativo, o principal destaque foi a surpresa para o baixo do núcleo de serviço, que veio abaixo da estimativa do mercado, com melhora relativamente espalhada para a política monetária. O dado oferece uma leitura mais benigna para a inflação corrente no curto prazo, acompanhada da melhora nos núcleos. Ainda assim, o ambiente internacional volátil e o comportamento recente das expectativas de inflação de prazos mais longos seguem prescrevendo uma comunicação cautelosa por parte da autoridade monetária. Já para os ativos locais, a leitura tende a aliviar a curva de juros à frente. O foco segue no desenrolar do conflito e seus impactos na inflação, além de como a atividade resiliente vai se traduzir na inflação de serviços. A dívida pública federal do Brasil alcançou 2,68 trilhões de reais em junho, registrando alta de 2,61% em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 29, pelo Tesouro Nacional, por meio do relatório mensal da dívida pública. Segundo o Tesouro, o crescimento do estoque da dívida foi impulsionado principalmente pela emissão líquida de títulos, que somou 142,3 bilhões de reais, além da apropriação positiva de juros no valor de 85,16 bilhões de reais. Juntos, esses fatores elevaram o estoque da dívida em 235,7 bilhões de reais ao longo do mês. A dívida pública imobiliária federal interna encerrou em junho em 8,920 trilhões de reais, enquanto a dívida pública federal externa total 347,71 bilhões de reais. O relatório também aponta que o prazo médio da dívida recuou de 4,07 anos em abril para 4,01 anos em junho. Outro indicador divulgado foi a reserva de liquidez, que cresceu 11,17% em junho, atingindo 1,340 trilhões de acordo com o Tesouro Nacional. Esse montante é suficiente para cobrir os vencimentos da dívida pública pelos próximos 8,33 meses, garantindo maior capacidade de gestão do fluxo de pagamentos do governo federal. O Ministério do Trabalho divulgou hoje os números do emprego com carteira assinada. Em junho, foram criados 145.161 vagas no mercado de trabalho. O saldo no
primeiro semestre deste ano chegou a 921.645 postos de trabalho, e isso representa um aumento de quase 2% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, o resultado chega a 963.921 contratados, um crescimento de 2,1%. O total de empregos formais do país alcançou 48.032.308 mil empregos. O Federal Reserve Fed, Banco Central dos Estados Unidos, decidiu nesta quarta-feira, 29, manter a taxa básica de juros na faixa entre 3,5% e 3,75% no ano, decisão que já era amplamente esperada pelo mercado financeiro. Foi a quinta reunião consecutiva sem alteração na taxa de juros. Apesar disso, 3 dos 12 integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto defenderam um corte de 0,25 ponto percentual, mostrando que parte da autoridade monetária já vê espaço para iniciar um ciclo de redução dos juros. O presidente do Fed, Calvin Rush, afirmou que a economia americana continua demonstrando forte resiliência, mesmo diante dos recentes choques econômicos. Segundo ele, o mercado de trabalho permanece sólido, com geração consistente de empregos e taxa de desemprego praticamente estável. Por outro lado, o principal desafio continua sendo a inflação, que segue acima da meta oficial de 2% ao ano. Esse cenário levou o Banco Central a manter uma postura cautelosa antes de iniciar um processo de redução dos juros. Além da inflação persistente, a decisão ocorre em meio às pressões do presidente Donald Trump, que tem defendido cortes nas taxas para estimular o crédito, incentivar o consumo e fortalecer a economia. O que isso significa para o comércio? A manutenção dos juros elevados nos Estados Unidos tende a manter o crédito mais caro para famílias e empresas americanas, reduzindo o ritmo do consumo. Como os Estados Unidos são a maior economia do mundo, uma desaceleração do consumo pode afetar o comércio internacional e a demanda por produtos importados. Para o Brasil, juros elevados nos Estados Unidos também costumam fortalecer o dólar e reduzir o fluxo de capital para os mercados emergentes, o que pode pressionar o câmbio e elevar os custos de importação. Por outro lado, um eventual corte de juros nas próximas reuniões poderia aliviar essas pressões, favorecendo o ambiente para o consumo, os investimentos e o comércio global. Por hoje é isso, pessoal. Curta e se inscreva. Até mais.